6 meses antes, ela o demitiu porque ele saiu de uma reunião crucial do conselho para levar a filha doente ao pronto-socorro. Hoje, o império bilionário dela está em ruínas. Suas contas bancárias estão completamente congeladas, e a única pessoa entre ela e o abismo é o pai solteiro que ela descartou sem hesitar. O papelão tem um cheiro seco característico quando é dobrado. Cheirava a poeira, papel velho e algo que tinha acabado de vez. Camille passou a ponta de um dispensador de fita na aba inferior de uma caixa de tamanho médio. O som da fita sendo puxada quebrou o silêncio, ecoando pelas janelas do chão ao teto do seu escritório de canto. O barulho parecia alto demais. Rompia o silêncio que havia tomado conta do 72º andar do edifício Westgate, um lugar que, a partir das 9 da manhã, já não era mais dela. Ela se levantou e alisou a frente do blazer de lã cinza escuro. Era uma peça feita sob medida em Milão, que custava mais do que um carro comum. Ainda assim, de repente, o tecido parecia áspero contra sua pele. Suas mãos, normalmente firmes o bastante para apontar um laser para um gráfico trimestral em queda sem tremer, agora vacilavam levemente. Ela apoiou as palmas na superfície fria e polida da mesa de mogno para se estabilizar. A audiência de falência havia terminado fazia 1 hora. Não houve gritos nem dramatização. Apenas uma juíza de olhar cansado e uma pilha de pastas pardo claro falando em tom monótono, dissolvendo formalmente 12 anos de conquistas corporativas implacáveis. O conselho de administração havia abandonado tudo 3 semanas antes, entregando-a a uma empresa de private equity hostil para salvar as próprias indenizações milionárias. Uma combinação de dívidas alavancadas, pressão regulatória e fraudes internas acelerou a queda mais rápido do que qualquer um previa. Ela olhou ao redor da sala. O que alguém leva quando perde um império? Ignorou as capas de revista emolduradas, Forbes, Fortune, Time. Seu rosto nelas, com o queixo erguido e olhar firme, celebrada como a rainha absoluta do capital de risco. Eram pesadas, protegidas por vidro espesso. Ela não queria carregar aquele peso. Também não queria encarar a própria versão do passado, a mulher que acreditava ser intocável. Em vez disso, pegou um pequeno peso de papel de latão em forma de touro. Estava frio. Deixou cair dentro da caixa de papelão. O som foi seco e definitivo. Depois colocou uma caneta tinteiro de alta qualidade. A tinta já havia secado na ponta. Em seguida, um par de óculos de leitura reserva. Abriu a gaveta inferior da mesa. Lá dentro, organizados com precisão, estavam seus itens de emergência. Um par de sapatos baixos, uma garrafa lacrada de uísque caro e um espelho de bolso prateado. Pegou o espelho e abriu. A luz fluorescente do teto projetava sombras duras em seu rosto. Seus cabelos loiros, normalmente presos em um coque impecável, tinham uma mecha solta caindo sobre a bochecha. A pele abaixo dos olhos estava marcada pelo cansaço, com um tom escuro e profundo. Ela fechou o espelho com um clique e o jogou na caixa. A porta se abriu com um leve som. Camille não se mexeu. Não levantou o olhar. Os liquidadores estão no andar de baixo, Sra. Westgate, disse uma voz. Era um dos seguranças. Ela não sabia o nome dele. Nunca se preocupou em aprender o nome de ninguém abaixo do nível de diretor. Me dê 2 minutos, respondeu Camille. Sua voz saiu firme, surpreendentemente estável, um tom baixo e rouco que não revelava o pânico que vibrava dentro dela. Fui orientado a recolher seu cartão de acesso agora, senhora. Camille finalmente se virou. O guarda estava parado de forma desconfortável na porta, com os polegares presos ao cinto. Ele não olhava para o rosto dela, mas para um ponto vazio ao lado. Parecia constrangido. Aquilo, mais do que a decisão judicial, fez o estômago dela se contrair. Ela odiava a pena. Tinha gosto metálico na garganta. Enfiou a mão no bolso do blazer, retirou o cartão preto pesado com chip dourado e caminhou até ele. Não entregou diretamente. Apenas deixou cair sobre a mesa de vidro ao lado. O som foi seco. Pode ficar, murmurou pegando a caixa. Caminhar até o elevador parecia exigir um esforço absurdo.
O salão aberto, que antes era cheio de telefones tocando e vozes agitadas, agora parecia abandonado. Os monitores desligados encaravam como olhos negros e vazios. Uma folha de papel deslizava pelo carpete, movida pelo ar-condicionado. Ela apertou o botão do elevador com o cotovelo. As portas se abriram de imediato. Ao entrar e ver as portas se fechando, isolando-a de tudo o que construiu, uma pressão sufocante tomou seu peito. Respirar ficou difícil. O ar parecia pesado, sem circulação. Ela se apoiou na parede espelhada, sentindo a caixa pressionar suas costelas. Tinha 38 anos. Tinha $42 na carteira. Suas contas offshore estavam congeladas pela SEC. Sua cobertura no Upper East Side estava bloqueada pelo banco. Ela havia queimado todas as pontes, confrontado todos os mentores e afastado todos os amigos para chegar ao topo. Agora estava no fundo. E não havia proteção alguma. O elevador chegou ao saguão. Camille endireitou a postura, apertou os dentes e saiu para o calor intenso da tarde. O cheiro de asfalto quente e lixo urbano veio como um impacto pesado. Ela não olhou para trás. Apenas seguiu andando. A placa de neon do lado de fora piscava com um zumbido constante. Um brilho vermelho atravessava as cortinas finas e empoeiradas do quarto do motel. Era um lugar barato em um bairro que ela antes só via pelas janelas escuras do carro. O quarto cheirava a mofo, parcialmente mascarado por um produto de limpeza com aroma artificial de pinho. Camille sentou na beira do colchão, que afundava no centro. A colcha tinha um padrão floral desgastado, áspero ao toque. Ela encarou a tela rachada do laptop pessoal. O único laptop pessoal que ainda não havia sido apreendido, provavelmente ignorado no congelamento inicial de bens. Ela atualizou a página do banco. Saldo disponível. Bloqueado. Fundos retidos para análise regulatória. Atualizou novamente. Nada mudou. O dinheiro ainda estava lá, mas completamente inacessível. Uma risada seca escapou. Não havia humor nenhum naquilo. Era só a reação do cérebro diante da ruína total. A fome apertava o estômago. Ela não comia desde o dia anterior. Pegou a bolsa, saiu do quarto e conferiu a fechadura frágil atrás de si. Caminhou 2 quarteirões até uma lanchonete aberta 24 horas. O ar estava carregado com cheiro de café queimado, gordura e xarope barato. O chão grudava levemente sob seus sapatos caros. Ela se sentou em uma cabine no fundo. O estofado rachado deixava a espuma à mostra. Uma garçonete de olhar cansado se aproximou e deixou um cardápio plastificado na mesa. Café? Preto. E uma torrada simples. Camille manteve o olhar baixo. Quando a garçonete saiu, o olhar dela foi atraído para a mesa do outro lado. Um homem estava sentado com uma menina pequena. A criança, com cerca de 6 anos, desenhava em um papel com um giz curto. O pai observava com um sorriso leve, limpando o ketchup do rosto dela com um guardanapo. Camille prendeu a respiração. Uma lembrança fria atravessou sua mente. David. Ela fechou os olhos. O som ambiente desapareceu, transformando-se em um ruído distante. 6 meses antes, a sala de reunião cheirava a produto de limpeza caro e tensão. As projeções do trimestre estavam em queda. Camille caminhava de um lado para o outro na ponta da mesa, criticando de forma metódica sua equipe de análise de risco. David estava sentado mais ao centro. Era um analista sênior, discreto, excelente com números, mas sempre com a aparência de quem precisava dormir melhor. O celular dele, apoiado sobre a mesa de mogno, acendeu. Logo depois vibrou. Em seguida começou a tocar. Na sala de reuniões de Camille, um telefone tocando era quase imperdoável. Ela interrompeu o passo. Virou o olhar azul, frio, diretamente para ele. A sala inteira ficou em silêncio. David pegou o telefone às pressas, o rosto perdendo a cor. Olhou para a tela e o pânico tomou conta de sua expressão. Ele se levantou de repente, a cadeira arrastando no chão de madeira com um ruído alto. Eu preciso atender, disse, com a voz falhando.
É a enfermeira da escola. Minha filha tem asma severa. Ela está em crise. Eu preciso ir ao hospital. Camille não demonstrou reação. Nenhuma empatia. Para ela, era apenas uma interrupção. Ela enxergava aquilo como fraqueza. Estamos no meio de uma reestruturação, David, respondeu, em um tom baixo e controlado. Senhorita Westgate, por favor, ela não consegue respirar. Ele já pegava o laptop, com as mãos tremendo. O cheiro de suor nervoso e café velho parecia impregnado nele. Se você sair por aquela porta, nem precisa voltar. Camille disse isso de forma seca, sem emoção. David parou por um instante. Olhou para ela de verdade. Seus olhos castanhos estavam abertos, misturando incredulidade e repulsa. Ele não discutiu. Não implorou. Apenas virou as costas e saiu da sala com pressa. Camille fez um leve gesto para o responsável do RH. Providencie a demissão dele por abandono de função. Em seguida, voltou sua atenção às projeções. Agora, sentada na lanchonete, a lembrança não fazia Camille chorar. Só reforçava o quanto ela estava sozinha. Sua frieza havia construído tudo o que tinha. Mas quando tudo começou a ruir, não havia ninguém ao lado dela. Foi ela mesma que criou esse vazio. Aqui está. Camille se assustou levemente quando a garçonete colocou uma caneca branca lascada e um prato com torradas na mesa. O café derramou um pouco, formando uma mancha escura sobre a superfície. Camille mastigou a torrada seca com dificuldade. O gosto lembrava madeira. Bebeu o café mesmo quente, deixando queimar a língua. Precisava sentir alguma coisa além do peso do fracasso. Quando a conta chegou, era de $4,50. Camille abriu a carteira e tirou o último cartão de crédito que tinha. Colocou na bandeja. Minutos depois, a garçonete voltou, com expressão neutra. Cartão recusado. Camille travou. Um zumbido tomou seus ouvidos. Pode tentar de novo? O chip pode estar com problema. Já tentei 3 vezes. A garçonete cruzou os braços. Tem dinheiro? Camille olhou dentro da carteira. Nada. Ela havia usado o último valor no pagamento do quarto barato. Um calor de vergonha subiu pelo corpo. Era humilhante. Ela já tinha aprovado negócios de bilhões, e agora não conseguia pagar uma conta simples. Suas mãos se moveram quase no automático. Ela soltou o relógio do pulso devagar. Um Rolex de prata. Colocou sobre a mesa com cuidado. O som do metal tocando a bandeja foi baixo. Ela hesitou por um instante. Você pode segurar isso? Eu volto para pagar. A garçonete franziu a testa, desconfiada. Não posso aceitar isso. Camille não respondeu. Apenas se levantou. Suas pernas pareciam pesadas. Saiu da lanchonete rapidamente, como se estivesse fugindo. O ar da madrugada era frio. Ela respirou fundo, como se estivesse voltando à superfície depois de muito tempo submersa. A cidade naquele horário tinha uma beleza dura. A luz dos postes refletia no asfalto molhado. Sirenes distantes ecoavam. Camille caminhou por muito tempo. Seus sapatos, feitos para conforto em ambientes luxuosos, agora machucavam seus pés. Cada passo era um lembrete da sua queda. Depois de um tempo, chegou a uma pequena praça próxima ao distrito financeiro. Era quase irônico estar ali. Os prédios altos se erguiam no escuro, silenciosos. Ela se sentou em um banco de concreto frio. A temperatura atravessou a roupa rapidamente. Ela apertou o casaco contra o corpo. Estava exausta. Não apenas fisicamente. Era um cansaço profundo. Um desejo de parar. Durante toda a vida ela lutou, controlou, venceu. Agora, aquele impulso simplesmente não existia mais. Ela olhou para a saída do metrô próxima, observando o vapor subindo no ar frio. Por um momento, pensou em desaparecer. Passos interromperam o silêncio. Eram firmes, constantes. Aproximavam-se pela lateral. Camille não virou o rosto. Apenas segurou a bolsa com mais força.
Uma sombra apareceu à sua frente. Disseram que você perdeu tudo. A voz era masculina, calma e conhecida. Camille se arrepiou. Virou o rosto devagar. A alguns metros, com as mãos nos bolsos de uma jaqueta simples, estava David. Ele não parecia mais o homem nervoso de antes. Estava diferente, tranquilo. Usava jeans escuro e botas. O cansaço que antes carregava no rosto havia sumido. No lugar, havia atenção e calma. Os instintos de defesa de Camille surgiram imediatamente. Ela endireitou a postura, levantou o queixo, tentou parecer indiferente. David, disse fria. Veio assistir de perto? Ou mandaram você aqui? Ele não reagiu à provocação. Não parecia com raiva. Apenas observava. Posso sentar? Perguntou. O banco é público, respondeu ela. Ele se sentou na outra ponta, mantendo distância. O cheiro dele era simples, limpo, algo comum, diferente do ambiente pesado da cidade. O silêncio ficou entre eles por um tempo. O vento mexia nos galhos próximos. Lily está bem, disse ele por fim. Minha filha. O hospital conseguiu estabilizar ela naquele dia. Foi por pouco. Camille fechou os olhos por um instante. Engoliu seco. Não preciso disso, David. Não estou aqui por isso. Foi a primeira vez que ele a chamou pelo nome. Isso a atingiu de forma inesperada. Ele tirou algo do bolso, um pedaço de papel. Estendeu e deixou sobre o banco, entre os dois. Camille olhou. Era um cheque, de um banco privado. O nome dela já estava escrito. Abaixo, um valor fixo. $25.000. A assinatura de David estava firme. O vento mexeu levemente o papel. Camille ficou olhando, sem reação. O que é isso? Perguntou em voz baixa, sem conseguir esconder o tremor. É exatamente o que parece, respondeu David, em um tom completamente neutro. O orgulho de Camille reacendeu como uma brasa quase apagada recebendo ar. Ela soltou um riso curto, carregado de amargura. Isso é sério? Você juntou esse dinheiro só para me ver pedir ajuda? David soltou um suspiro leve, cansado. Depois que você me demitiu, eu arrisquei. Abri uma pequena empresa de gestão de riscos. Não tinha mais nada a perder. Trabalhar com você por 4 anos me ensinou a identificar falhas estruturais em empresas de tecnologia de médio porte. Apostei contra 3 companhias que seguiam exatamente o mesmo padrão superficial que seu conselho usava. Ele fez uma pausa, olhando para a linha dos prédios ao longe. Deu certo. Muito mais do que eu esperava. Camille o encarava, respirando mais rápido. Ele não estava quebrado. Não estava lutando para sobreviver. Ele tinha conseguido. E ainda assim estava ali, oferecendo ajuda. Aquilo não fazia sentido nenhum para ela. Por quê? Perguntou, virando o corpo na direção dele. Os olhos brilhavam, mas as lágrimas não caíam. Eu destruí sua carreira. Não me importei se sua filha vivesse ou morresse. Eu te tratei como se não fosse nada. Por que você faria isso? David olhou diretamente para ela. Não havia pena em seu olhar. Apenas uma compreensão firme, real. Porque eu lembro exatamente da sensação de não ter controle nenhum. De ver tudo desmoronando enquanto alguém te olha e não sente nada, disse ele com calma. E eu decidi que nunca seria essa pessoa. Ele se levantou, ajeitando a jaqueta com um movimento simples. Use com cuidado, Camille. É tudo que eu estou disposto a arriscar. Fez uma breve pausa. E, se for recomeçar, faça diferente desta vez. David se afastou sem pressa. Os passos dele desapareceram no som distante da cidade. Camille ficou sentada, imóvel, olhando para aquele pedaço de papel que agora parecia mais pesado do que qualquer coisa que já teve. A manhã chegou sem suavidade. Veio com o barulho dos caminhões de lixo e o cheiro forte de diesel no ar. Camille ainda estava no banco. O frio da noite tinha entrado no corpo.
deixando tudo rígido e dolorido. O blazer caro estava sujo na barra. Na mão, ainda segurava o cheque. O papel estava levemente amassado pela umidade da pele. Ela olhou para o valor já preenchido. $25.000. Sua mente, acostumada a números grandes, começou a calcular possibilidades. Não era uma fortuna. Mas também não era pouco. Era suficiente para começar de novo. Ela se levantou com dificuldade. As pernas estavam pesadas. Caminhou alguns quarteirões até um banco. As portas abriram pontualmente às 9 da manhã. O ar lá dentro era frio e tinha cheiro de limpeza. Ela se aproximou do caixa. O atendente, jovem, a observou com desconfiança ao notar o estado dela. "Preciso de uma caneta", disse Camille. Ele empurrou uma caneta simples pelo balcão. Ela deslizou o cheque até si, olhando mais uma vez o valor. Não mudou nada. Apenas assinou no verso e entregou. "Quero sacar uma parte em dinheiro", disse. O caixa conferiu o documento, digitou algumas informações e então hesitou. "Podemos liberar até 3.000 em dinheiro hoje. O restante precisa ser em cheque administrativo ou transferência." Camille assentiu. Ele contou 30 notas de $100 e depois imprimiu um cheque administrativo com o restante do valor. Ela pegou tudo, guardou com cuidado e saiu do banco. Poucas horas depois, já tinha conseguido alugar um pequeno apartamento no 3º andar de um prédio antigo no Queens. O corredor tinha um cheiro constante de comida velha e umidade. O apartamento era simples, pequeno, com piso gasto e paredes descascando. O aquecedor fazia barulhos irregulares. Ela comprou um laptop básico, um celular pré-pago e um caderno. Sentou no chão e ligou o computador. Nas 2 semanas seguintes, Camille quase não dormiu. Comeu pouco. Sobreviveu com café e comida barata. Os olhos ardiam enquanto analisava documentos públicos, registros financeiros e estruturas empresariais. Archer Donovan era experiente, mas usava métodos antigos para esconder problemas. Quando assumiu o controle da Westgate Capital, ele misturou ativos para esconder perdas em outros negócios. Camille conhecia esse tipo de estratégia. Passou anos observando esse padrão. Ela seguiu o dinheiro. Cruzou dados, comparou registros. Depois de vários becos sem saída e tentativas frustradas, finalmente encontrou o ponto crítico. Em um documento de uma subsidiária, estava a prova. Archer havia usado fundos de pensão como garantia para levantar capital. Algo ilegal. A assinatura digital era dele. Camille fechou o laptop lentamente. Ficou olhando para o teto manchado. Um leve sorriso apareceu. Frio. Contido. Não era mais sobre status. Era sobre controle. 4 semanas depois, o saguão do grupo Donovan estava impecável. Ar frio, cheiro suave, tudo organizado. Camille estava sentada perto dos elevadores. Usava um terno simples, bem ajustado. Nada luxuoso. O cabelo preso de forma prática. Na mão, apenas uma pasta. O elevador se abriu. Archer Donovan saiu, conversando com seu advogado. Camille se levantou. Não bloqueou o caminho. Apenas se posicionou de forma que ele a visse. Archer parou ao reconhecê-la. O sorriso dele desapareceu. A cor desapareceu do rosto dele com uma rapidez impressionante, deixando a pele em um tom acinzentado e irregular. Ele a encarou como se ela tivesse voltado dos mortos. "Archer", disse Camille. A voz saiu neutra, sem aquela intensidade exagerada que antes marcava os confrontos na sala de reuniões. "Camille." Ele se recompôs quase de imediato, ajustando a gravata de seda. Um sorriso arrogante apareceu no canto dos lábios. "A segurança costuma ser mais rígida. Como você entrou? Está procurando vaga de analista? Ouvi dizer que você está se desfazendo dos seus ativos. Preciso de 5 minutos. No seu escritório", completou ela. "Receio que minha agenda esteja completamente..." Camille não levantou o tom. Apenas se inclinou levemente para a frente, encurtando a distância entre eles, e disse em voz baixa 3 palavras. "Plano de pensão da Cypress Holdings."
A expressão confiante de Archer desapareceu. Os músculos do maxilar se contraíram com tanta força que ela percebeu o leve estalo dos dentes. Ele virou-se para uma advogada. Nos dê 10 minutos. A sala de canto era muito parecida com a que ela havia perdido, alguns quarteirões ao norte. Archer caminhou até a grande mesa de vidro, mas permaneceu de pé. Ele cruzou os braços. O que você quer, Camille? Uma compensação? Você não tem poder de negociação. Foi derrotada legalmente. Camille colocou a pasta no centro da mesa impecável. O som foi seco. Eu não quero compensação, respondeu, caminhando devagar até a janela do chão ao teto. Observou a cidade lá fora. Quero minhas patentes da Coretech de volta. O sistema de negociação algorítmica que desenvolvi antes da aquisição. E quero que a cláusula de não concorrência seja anulada. Archer soltou um riso curto, embora a voz denunciasse tensão. Essas patentes são o que mantém a Westgate Capital de pé. Valem centenas de milhões. São mesmo, confirmou Camille, virando-se para ele. Mas não valem 20 anos de prisão federal por fraude eletrônica e uso indevido de fundos de pensão. Ela indicou a pasta com um leve movimento de cabeça. Rastreei transferências para o Chipre. Tenho autorizações digitais e cópias do livro Razão. Cópias desses arquivos já estão com um advogado independente, com instruções claras para divulgação caso algo aconteça comigo. Archer encarou a pasta sem tocá-la. Sabia exatamente o conteúdo. Você vai destruir a empresa, disse entre dentes. Vai acabar com o próprio legado. Eu não me importo mais com a empresa, respondeu Camille. A leveza da frase a surpreendeu. Ela está comprometida. Você fez isso. Fique com os imóveis. Fiquem com as subsidiárias infladas. Fiquem com o conselho que me traiu. Mas o algoritmo é meu. Transfiram os direitos para a holding que criei, anulem a cláusula de não concorrência e eu encerro esse assunto. Archer apoiou as mãos na mesa e se inclinou. Os olhos estavam carregados de ódio. Você é um monstro, Camille. Você me ensinou bem, Archer, respondeu ela com calma. Deixe tudo pronto até às 3 horas. Ela não esperou resposta. Saiu da sala, e a porta pesada se fechou com firmeza atrás dela. O bairro era completamente diferente do distrito financeiro. Barulhento, desorganizado e cheio de vida. As marquises balançavam com o vento. O cheiro de comida se misturava ao de metal quente vindo de uma oficina próxima. Camille conferiu o endereço em um papel amassado. Parou diante de um prédio simples de 2 andares. A placa dizia Miller Risk Management. Ela abriu a porta. A recepção era pequena, com um balcão vazio e 2 cadeiras gastas. O som constante de servidores vinha do fundo. David saiu de uma sala lateral com alguns relatórios nas mãos e parou ao vê-la. Não parecia irritado nem superior. Apenas surpreso. Camille ficou parada no centro da sala. Pela primeira vez em anos, sentia-se exposta. Sem cargo, sem status, sem proteção. Apenas uma mulher usando um terno simples. Ela pegou o cheque administrativo na bolsa, caminhou até o balcão e o colocou ali. 16.500, disse ela firme. 15 mil do principal mais 10% de juros ao mês. David se aproximou devagar. Olhou o cheque e depois para ela. Você pegou 15? Era o suficiente, respondeu. Cruzou os braços, incomodada com o tecido áspero da roupa. Recuperei a Coretech. Abri uma nova empresa. Pequena. Só eu e um laptop em uma cozinha no Queens. Mas é minha. David assentiu. Bom. O silêncio entre eles era pesado. Camille olhou para o chão. Aquela era a parte difícil. Você estava certo, disse com esforço, sobre a fragilidade da empresa. Eu estava focada em crescer e ignorei os problemas na base. Ela respirou fundo e o encarou. E eu estava errada sobre você, sobre aquele dia. Era o mais próximo que já tinha chegado de um pedido de desculpas. Ainda parecia insuficiente. David a observou por alguns segundos, sem expressão.
Então pegou o cheque, dobrou com cuidado e guardou no bolso. Desculpas aceitas, disse em tom baixo, sem sorriso, sem dramatização, apenas reconhecimento. Se precisar de análise de risco para seu novo negócio, acrescentou ele, virando-se para sair. Minha empresa cobra valores competitivos, mas não trabalhamos aos fins de semana, tempo para a família. Camille sentiu algo diferente no peito. Não era euforia, nem adrenalina. Era respeito. Vou lembrar disso, respondeu. Ela saiu para a rua movimentada. Não tinha mais império, nem sala de canto, nem jato particular. Mas enquanto caminhava em direção ao metrô, seus passos eram firmes e totalmente seus. Uma combinação de dívidas alavancadas, pressão regulatória e fraudes internas acelerou a queda mais rápido do que qualquer um previa. Bom, a história mostra que poder sem empatia cobra um preço alto. Camille construiu tudo baseada em controle e frieza, mas foi justamente isso que a deixou completamente sozinha quando tudo desmoronou. O ponto mais forte não é a queda dela, mas o contraste com David. Ele tinha todos os motivos para se vingar, mas escolheu algo mais difícil: manter seus princípios. Isso revela uma verdade desconfortável. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em decidir quem você é quando tem vantagem. No fim, a história não fala sobre dinheiro ou negócios, mas sobre identidade. Sobre o tipo de pessoa que você se torna quando ninguém pode te obrigar a ser melhor. A maior lição aqui é que competência sem caráter é instável. Camille era brilhante, estratégica e implacável, mas ignorou algo essencial. Relações humanas sustentam qualquer estrutura de poder. Quando ela precisou, não havia ninguém. Já David, mesmo em desvantagem, construiu algo sólido porque manteve integridade. Isso mostra que sucesso real não é só chegar ao topo, mas criar uma base que resista quando tudo falha. Além disso, a história ensina que recomeçar exige mais do que habilidade técnica. Exige reconhecer erros, aceitar perdas e agir diferente mesmo sem garantia de resultado. O crescimento verdadeiro começa quando o orgulho deixa de ser prioridade e a responsabilidade assume o controle. Agora me diz: como essa história fez você se sentir? O que você faria se a pessoa que você mais prejudicou se tornasse sua única chance? Você já recebeu ajuda de quem menos esperava? Em que momento ficou claro que David ainda se importava, apesar de tudo? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Para mim, o que mais chama a atenção é como um ato inesperado pode mudar completamente o rumo de alguém. Se essa história te marcou, fique à vontade para comentar e compartilhar sua visão. E se você gosta de histórias sobre perdão, família e recomeços, curta e se inscreva para acompanhar as próximas.